De repente, quem faz a gente sorrir, não é a Luciana Barreto? Nos causou muita tristeza, né? Como é difícil, minha nossa, a gente conseguir digerir isso. E a gente é só condutor de informação, a gente só conduz informação. Quem dirá a família, quem dirá os parentes, quem dirá o marido e os 2 filhos de apenas 1 ano. Eu acho que trouxe também, acho que potencializou todo o nosso sentimento nessa perda de mais de 400 mil brasileiros, né? Essa noite, para mim, eu refleti muito sobre isso. Eu tô até com olheira, sabe, Elizabeth? Quem me conhece sabe que eu tô com uma olheira aqui, porque foi difícil dormir, a gente potencializando todas essas mortes. Nessa morte aí, um simbolismo enorme, alguém que sempre nos fez rir, dessa vez, talvez pela primeira vez, nos fez chorar. E a gente viu aí a enorme importância, né, que o ator Paulo Gustavo teve para o mundo artístico. Vamos continuar falando sobre esse artista tão querido, que nos deixou tão cedo. A gente conversa agora ao vivo com o ator e também humorista Leandro Hassum. Bom dia, Leandro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria já te pedir para destacar a importância do trabalho do Paulo Gustavo e também para nos trazer aqui um pouco do legado que ele deixa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Elisa. Realmente não era a forma que a gente gostaria de estar acordando hoje. Eu acho que tudo que foi falado sobre o Paulo Gustavo aí é a mais pura verdade. O Paulo Gustavo, além disso tudo que vocês falaram, ele fez com que nós, comediantes, ele nos colocou num lugar de glamour, num lugar de importância. Ele tinha um respeito tão grande por essa profissão do fazer rir, que é uma coisa tão difícil que a gente se dedica, né? E o Paulo, ele era um popstar. Eu já falei até no post que eu coloquei, eu falei que a gente perde hoje o Michael Jackson da comédia brasileira. Você ia assistir uma peça, um show, um programa do Paulo, era realmente um espetáculo, sabe? Ele era uma coisa gigantesca, aonde o Paulo chegava, ele tomava conta do ambiente, sempre muito sagaz, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma piada para fazer, sempre com desculpa o termo, uma sacanagem para fazer com você, um deboche, que esse era o Paulo Gustavo, sabe? Então, ontem, quando eu recebi a notícia, eu não consegui escrever, porque realmente eu fiquei muito abalado, porque eu conheço o Paulo desde praticamente quando ele estava começando a sua carreira. Eu fazia meus shows em Niterói, somos de Niterói, né? Niterói é um celeiro de grandes artistas e de grandes comediantes, e o Paulo, a gente ficava amigo, um dos homens mais cheirosos da classe artística. Só perdia para mim, que eu falava para ele, você perde para mim. Mas o Paulo, ele, aonde me encontrava, ele abria aquele braço, vinha abraçar, beijar. Ele subia nos palcos dos meus shows para experimentar personagens, como a Senhora dos Desesperados, que ele faz. Ele testava material, assim, Lelê, deixa eu subir, fazer um pouquinho, que eu estou experimentando um personagem novo. E esse era o Paulo Gustavo, que se transformou esse fenômeno da comédia, essa representação tão grande do nosso humor. E eu acho que sim, isso que vocês falaram é uma grande verdade. Eu acho que ele é uma representação do que esse momento, que o mundo e que o nosso país está vivendo, essas 411 mil mortes, e saber que tantas pessoas também estão sofrendo em leitos de hospitais. E eu acho que serve para mostrar que não tem classe social, não tem idade, não tem nada. Essa doença ela é muito cruel. Essa doença ela é uma roleta russa, ela está pegando a todos. E o Paulo ainda teve, nesse finzinho, eu nunca vou falar dele no passado, eu sempre vou falar do Paulo no presente. O Paulo, ele conseguiu juntar todas as religiões, botar todo mundo de joelho, pedindo pela sua cura. E ele foi um guerreiro, ele foi uma estrela até na hora de partir. Ele vai ser e sempre será uma estrela. Leandro, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu queria saber de você, onde é que se deu a conexão do Paulo Gustavo com tanta gente? Por que o humor dele tocou tanta gente? Nós estávamos falando aqui do recorde de público que ele levou ao cinema, 30 milhões de pessoas irem
a um cinema no Brasil para assistir um filme nacional não é um negócio que aconteça toda hora, né? E ele não é um artista que partiu da TV aberta, né? Ele veio do teatro, programas de TV fechada. Como é que ele conseguiu essa conexão com tanta gente? Onde é que você acha que ele encontrou com o público brasileiro para se transformar nesse fenômeno que ele se transformou? Acho que foi a pergunta mais fácil de eu responder para você. Popular. Paulo Gustavo, ele é um cara popular. Ele nunca se rendeu a nada, ele é um empreendedor, ele sempre foi dono das suas coisas. Então, assim, aí você fala, como assim um cara que nunca foi da TV aberta, ele pegou o personagem da mãe, o Paulo pegou, eu falava isso e falo sempre para todo mundo assim, fazer uma mulher no cinema, na TV, no teatro, depois do Paulo Gustavo, eu não me arrisco. Porque em momento algum você enxergava por trás da Dona Hermínia um homem fazendo. Você acreditava naquela mãe. É uma mãe que todos nós temos. Então, acho que essa proximidade que o Paulo, como eu disse, como ele é pop, como ele é popular, essa popularidade que o Paulo tem, essa coisa de falar o que nós vivemos nas nossas vidas, da forma mais franca, na figura dessa mãe, na figura dos seus personagens, é que faz com que realmente ele seja único, ele seja ímpar. E ele tenha conquistado tanta coisa. Ele levava as pessoas para o cinema 1, 2, 3 vezes a mesma pessoa, como ele me levou para assistir a peça, Minha Mãe é uma Peça, mais de 10 vezes. Porque eu sempre queria levar algum parente meu ou algum amigo meu para falar, vem aqui se reconhecer nessa história que o Paulo Gustavo está contando. Porque era inevitável. O Paulo uma vez contou uma história para mim, que ele estava fazendo a peça logo no início, e tinha uma hora que ele falava na peça, que ele falava assim, porque meu filho, ele não abre a geladeira, não bebe água, só Coca-Cola, só Coca-Cola, só Coca-Cola. E na plateia uma senhora gritou assim, lá em casa é a mesma coisa. Porque era essa identificação, era essa proximidade que as pessoas sentiam do Paulo. Por isso que quando acabava o espetáculo do Paulo Gustavo, faziam-se filas como se estivesse saindo a Beyoncé. Eu uso a Beyoncé porque ele era fã demais dela, falava muito dela. Então, assim, ele era a nossa Beyoncé, o nosso Michael Jackson da comédia. E quando eu digo que ele coloca o humor nesse lugar de glamour, é que nós sempre fomos a figura do humorista, ele sempre foi essa figura de que é o engraçado, é o que leva a riso, é o que lota os teatros e tudo mais, mas nunca isso eu não estou usando aqui como uma coisa de vitimismo, não, mas nós nunca fomos as estrelas, sabe, assim, glamour. E o Paulo Gustavo, além de ser pop, se vestir, sabe, de falar de coisas tão populares e ao mesmo tempo se vestir de uma forma tão exuberante, tão própria, tão única, construiu uma família da forma mais tradicional possível, se comunicava com o público da forma mais popular possível, falava a linguagem do público, sabe? Ele é inesquecível, ele é insubstituível. Realmente, o mundo do humor, o Brasil, fica muito mais triste sem o Paulo Gustavo. Aliás, o Leandro lembrou aí da admiração que o Paulo Gustavo tinha pela Beyoncé, e a Beyoncé publicou agora há pouquinho no site dela uma homenagem ao Paulo Gustavo. Olha aí, é o site da Beyoncé, www.beyoncé.com. Paulo Gustavo, descanse em paz, com uma foto dele. Legal, né, Leandro? Bom, incrível. Nossa, estou emocionado aqui, porque como eu queria, eu sei que em algum lugar ele está vendo isso. Porque ele falava dela com, sabe, assim, ele era apaixonado por ela, ele era louco por ela, ele uma vez no show dele, ele começava vestido de Beyoncé. Então, assim, Paulo é muito, muito, muito especial. Um empreendedor, um cara... Eu me lembro uma vez eu estava no supermercado, né? E eu, por ser também uma pessoa de cinema, o Paulo não tinha feito nem Minha Mãe é uma Peça. Desculpa, aí estou chorando aqui igual um babaca, eu sou um chorão. Ele me ligou, estava no supermercado e eu tinha acabado de fazer o Até que a Sorte Nos Separe, também um filme de bastante bilheteria e tal, e ele falando, Hassum, estão querendo fazer a minha peça, da Minha Mãe uma peça, no cinema, e como é que eu faço? Como é que eu cobro? Como é que eu faço não sei o quê? E eu falei, olha, Paulo, estude isso aqui, faz assim, pensa isso, pensa assim, tal, não sei o quê.
e de repente eu vejo, um ano depois, um cara que eu precisava sentar com ele para aprender e ter aula de como ele fez tudo isso, porque ele é um empreendedor, ele tem o toque de Midas, tudo que o Paulo fazia dava certo, tudo que o Paulo fazia era um sucesso. É um cara que ele nunca precisou levantar a bandeira LGBT, mas ele sempre se colocou, sabe, nesse lugar de um desbravador, de um cara que a sua família em primeiro lugar e tudo mais. E ele nunca precisou ficar levantando bandeiras, ele nunca precisou nada disso, ele simplesmente foi vivendo a vida dele, conquistando o Brasil inteiro. E agora, com uma mensagem dessa da Beyoncé, que eu estou muito emocionado, porque eu sei o quanto seria importante para o Paulo estar vendo isso, só reforça que não era só Brasil, era mundo. Ele é uma estrela hollywoodiana. Se o Paulo morasse em Hollywood, o Paulo hoje as bandeiras do país inteiro estariam meio mastro, de luto pelo Paulo Gustavo. O mundo todo estaria de luto pelo Paulo Gustavo, porque realmente ele é internacional. Porque o que ele faz com uma mãe é uma mãe que não tem fronteiras. Todos nós temos uma mãe assim, todos nós temos características de Dona Hermínia. Eu quero aproveitar para deixar aqui o meu carinho à Dona Déia, ao Tades, às crianças, à irmã, a toda a família, ao pai, meus sentimentos profundos, a força, tenham força. O Paulo, sinceramente, ele está num lugar de muita luz agora, porque era tanta oração, ele uniu todas as religiões, botou todo mundo de joelho para orar por essa grande figura. Leandro, sabe que a gente acaba acompanhando com muita intimidade cada caso de Covid, né? Cada morte, desde a primeira, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200, e sempre isso causando um rombo em todos nós. E quando chega um ser humano que é, por um lado, apenas mais um, mais de 400 mil mortes, deixa de ser apenas mais um quando é uma pessoa que mexe com o sentimento dos outros. É como se um pedaço de cada brasileiro tivesse perdido alguém com mais intimidade ou com menos intimidade, porque o Paulo invadia a casa das pessoas. Então, para a gente até poder deixar uma mensagem aqui, ainda ressaltando mais essa personalidade extravagante, maravilhosa dele, o que do Paulo você gostaria que mais permanecesse aqui entre nós, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser? Que exemplo ele deixa para a gente poder ser um ser humano melhor e mais feliz? Eu acho que ele deixa esse exemplo de homem, de pai, de filho, como é que eu posso dizer, de caridade. É um cara que eu sei porque sou amigo, mas ele nunca divulgou em rede social nenhuma, nunca publicou nada. A caridade que durante todo esse período de pandemia, a quantidade de pessoas que o Paulo ajudou, sem postar em mídia social. Olha, não estou aqui criticando quem o faz, não, mas o Paulo, ele ajudou muita gente, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que o Paulo ajudou, sem dizer em momento algum, postar numa rede social, olha, eu estou ajudando, olha o que eu estou fazendo, não. Então, esse homem, esse pai, esse marido, esse grande artista, ele deixa para a gente a seguinte mensagem: não importa o tamanho que você tenha por fora, não importa o tamanho do seu coração. E o dele era gigante. Leandro, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente, nesse momento difícil, triste para todos nós, mais ainda para você que privava da amizade do Paulo, e que a gente volte a conversar em breve, numa outra circunstância, para conseguir rir um pouco mais de tudo que ele nos deixou. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, querido. Tudo de bom. Obrigada, bom dia.